Olá, é muito bom podermos compartilhar a palavra de Deus, falarmos a respeito de família e por isso quero destacar que fiquei muito feliz por receber o convite do pastor Paulo José e poder compartilhar com a Primeira Igreja Batista da Vila do Sol aquilo que Deus falou aos nossos corações. E sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, nós leremos a partir do versículo de número 26. Gênesis capítulo 1, a partir do 26, onde a palavra do Senhor fala-nos assim. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Vamos a Deus em oração. Senhor, te damos graças pela tua palavra lida, reconhecendo, ó Deus, que ela é revelação da tua parte. Sabemos, ó Pai, que carecemos de ouvir a Tua voz, ó Deus, porque é a Tua palavra que nos dá a direção. Sabemos, ó Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti nesta ocasião, ó Deus, que Tu estejas me usando como instrumento nas Tuas mãos, para que, ao interpretar a Sagrada Escritura, ó Deus, eu faça guiado pelo Teu Santo Espírito, a fim de aplicá-la corretamente, ó Deus, de modo que o Senhor fale aos corações dos Teus servos, ó Deus, de modo que os princípios eternos que o Senhor já revelou sejam ressaltados e o Teu nome glorificado. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o relato da criação em Gênesis capítulo 1, ele fala de algo muito mais profundo do que apenas trazer algo à existência. Deus, quando Ele cria, Ele não se limita a fazer as coisas existirem, a fazer os seres existirem. Ele também atribui funcionalidades à sua criação. Veja, me acompanhe também na leitura Gênesis 1, versículo de número 14, e nós veremos isso de forma bem clara. Gênesis 1, versículo 14 diz assim, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Veja a função dos luminares, claramente descrita em Gênesis capítulo 1. Deus, ele cria tudo o que existe, com propósitos bem definidos. E de um modo geral, a criação ela tem por propósito manifestar a glória de Deus, glorificar o Todo-Poderoso, como diz o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus. Sendo assim, quando nós atentamos para o relato da criação da humanidade, nós vemos que Deus também ele atribui propósitos, ele atribui funções. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesta ocasião, sobre os propósitos de Deus para a família. Mas por que para a família e não para a humanidade? Porque quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Deus cria macho e fêmea. E se nós analisarmos, Deus os cria não somente para serem diferentes, mas para serem complementares. Porque se avançarmos no relato, nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 2, avançarmos na narrativa de Gênesis, nós veremos no capítulo 2 que, embora o relato do capítulo 1 seja mais condensado, mais resumido, em Gênesis capítulo 2 nós vemos que o homem foi criado primeiro. E logo depois veio a mulher, a sua ajudadora. Mas algo é ressaltado a respeito dessa complementaridade. O texto diz que o homem ele estava só, né? E a observação que Deus faz a respeito dessa condição humana, versículo 18 do capítulo 2 não é bom que o homem esteja só. E a solução para
essa condição do homem é: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então veja, homem e mulher, eles são feitos um para o outro, eles são feitos para se complementarem, eles não são feitos para viver de forma independente do outro. Por isso, quando Deus cria, ele já os cria potencialmente pai e potencialmente mãe. Ele já os cria macho e fêmea porque, a partir deles, Deus tem um propósito de encher a terra. Então, a primeira coisa que eu quero destacar a respeito dessa temática geral, os propósitos de Deus para a família, é que o propósito mais evidente aqui nesse relato é a representatividade da Trindade. Deus, ele criou a família para representar a Trindade. Perceba que no relato que nós lemos aqui, e no versículo 26, aparece aqui o uso da primeira pessoa do plural como referência a Deus. Façamos o homem à nossa imagem. Olha que interessante, em todo o livro do Gênesis, essa é a única vez em que Deus se refere a si mesmo na primeira pessoa do plural. E, curiosamente, isso acontece por ocasião da criação da humanidade. E não é sem propósito que isso é feito, porque o objetivo divino era destacar que a família humana seria uma sombra da realidade da divindade. Porque, como nós aprendemos desde cedo na nossa vida cristã, Deus é triuno. Deus, ele se relaciona, ele existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ao criar a humanidade, Deus também cria essa diversidade na esfera humana. Assim como Deus, sendo um, é ao mesmo tempo três, são três pessoas divinas, mais uma única divindade, uma única substância. A humanidade também é macho e fêmea. E esses dois se unem para formar também uma unidade, tal como ocorre na divindade. É bem verdade que essa representatividade ela não é exatamente como a Trindade, isso é evidente, mas o texto bíblico faz uma afirmação que confirma isso que nós estamos falando. Veja, Gênesis 2:24 diz: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Dois, uma só carne. 1 mais 1 igual a 1. Assim como a Trindade é 1 mais 1 mais 1 igual a 1, também a família deve ser uma unidade. Então veja, a família ela tem por propósito representar a Trindade. E o que isso significa? No Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos, além da confirmação disso que nós estamos falando, dessa representatividade, nós vemos uma correlação entre os papéis exercidos na relação da divindade e os papéis exercidos no lar. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo número 3 diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Veja, o homem é a cabeça da mulher, o homem é o líder na família, assim como o pai é a cabeça de Cristo, assim como o pai funcionalmente ele exerce uma liderança na Trindade. Mas veja, não há diferença, um não é melhor do que o outro por exercer liderança. Então, se a família é uma representação da Trindade, a família também deve ter papéis distintos para cada componente. Mas nós podemos ainda ir além e afirmar algo mais acerca dessa representatividade. Se a família é uma representação da Trindade, e aí nós nos voltamos para o texto que lemos, a família ela vai alcançar sua representatividade plena, sua plena realização do ideal divino
na geração de filhos. Porque perceba que há 3 pessoas na Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. A família, inicialmente, há apenas 2, mas há uma ordem para que eles se multipliquem, para que filhos sejam gerados, e assim serão pai, mãe e filhos. Então, assim como Deus gerou a humanidade à sua imagem e semelhança, cabe agora ao ser humano gerar outros indivíduos à sua imagem e semelhança. E a confirmação dessa declaração está em Gênesis capítulo 5, quando nós vemos que no versículo 3 diz assim: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Veja, então, como representantes da Trindade, nós precisamos cumprir o mandado divino de gerar filhos, de produzir pessoas à nossa imagem e semelhança. Mas o preocupante é que nem todos estão dispostos a cumprir esse mandado. Hoje vivemos uma realidade na qual há famílias que decidiram não gerar filhos. Há casais que casaram já com a intenção de não ter filhos. Isso é muito triste, muito preocupante, porque é uma ordem divina. Há quem argumente dizendo: olha, mas Deus mandou encher a terra já está cheia, então nós não precisamos mais gerar filhos. Mas o foco não está propriamente no enchimento da terra, e se você analisar, a terra não está cheia, né? Assim, claro, fazendo uma comparação muito distante, né? Tem muito terreno para vender ainda, né? Então, veja, a terra não está cheia. Mas, enfim, há um mandado que não foi revogado. Não há nenhum trecho da Bíblia que revogue esse mandado de gerar filhos, então de multiplicar. Mas há pessoas na contramão desse mandado, querendo, na verdade, viver segundo a sua própria vontade, porque não gerar filhos não é uma atitude que não visa a glória de Deus. E alguém pode dizer: poxa, pastor, mas e se eu não puder gerar filhos? Você mesmo assim pode cumprir o mandado divino adotando uma criança, que é um ato nobre, um ato de graça, né, como Deus fez conosco, nos recebeu como filhos por adoção. Creio que esse é um assunto que deve ser também abordado nas igrejas. Precisamos falar sobre isso, né? Precisamos gerar filhos, precisamos produzir pessoas, gerar pessoas que sejam alvo diário da evangelização. A segunda coisa que quero destacar a respeito dos propósitos de Deus para a família é que, além de sermos representantes da Trindade, e isso tem muitas implicações, nós não vamos esgotar essas implicações aqui em razão do nosso tempo. Mas a segunda coisa que eu quero destacar, o segundo propósito, é que, além de representar a Trindade, nós temos por propósito, como família, a multiplicação da adoração no mundo. Isso desde o princípio. Veja, quando Deus manda o homem se multiplicar, encher a terra, pense, vamos pensar juntos. Antes da queda, esse mandado é antes da queda. Na verdade, é o primeiro mandado que aparece na Bíblia, isso na ordem dos capítulos aqui do Gênesis, primeira ordem que é dada por Deus à humanidade, né, na ordem dos capítulos aqui. E Deus, ele dá essa ordem ao homem não caído. O que iria acontecer se o homem não caído gerasse filhos? Esses filhos, eles seriam realmente a imagem e semelhança de Deus não corrompida. Porque com a queda do homem, a imagem de Deus, ela se corrompe. Mas se naquele tempo eles gerassem filhos, eles iam gerar filhos que seriam a imagem de Deus não corrompida. Seriam filhos que alcançariam o propósito
da criação, que é a glorificação de Deus, porque nada lhes impediria, eles teriam uma inclinação para o bem, assim como Adão e Eva no princípio. Então, veja, se esse propósito fosse alcançado da multiplicação e encher a terra, toda a terra seria cheia da adoração do Senhor. Adoradores iriam povoar todo o mundo. E é um propósito missionário. E veja, isso era dinâmico, não era para que os filhos fossem gerados e as pessoas ficassem concentradas no mesmo lugar, como tentaram fazer na Torre de Babel, ficarem todos concentrados no mesmo lugar. Não, era algo dinâmico, o propósito era encher a terra, então eles deveriam se movimentar. Isso fica mais claro ainda quando nós voltamos ao texto de Gênesis 2 e lemos o versículo 24, quando diz: portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, pegar-se a mulher, e serão ambos uma carne. Veja, deixar, se deslocar, ir para um lugar diferente onde os outros estão. E Deus queria expandir a adoração no mundo através da formação de famílias, através da família a adoração ser expandida no mundo. Queridos, mas com a queda, esse propósito não mudou. Deus continua querendo expandir a adoração, mas a forma de realizar isso, o modus operandi, foi alterado. Porque antes bastava gerar filhos e eles, sendo ainda não caídos, eles seriam naturalmente adoradores. Sabemos que Adão, ele adorava a Deus porque nós vemos que ele ensinou isso aos filhos. Caim e Abel oferecem ali algo ao Senhor em adoração. Mas, com a queda, nós temos a realidade agora de homens não regenerados. Então, para que a adoração seja propagada, é necessário que haja mais do que a geração de filhos, mas é necessário que haja proclamação. Mas Deus não mudou o seu propósito para a família, continuou sendo de multiplicar a adoração, porque Deus ele vai multiplicando isso através de famílias. Deus separa Noé e sua família na arca para que através deles a verdadeira adoração, o verdadeiro Deus fosse conhecido. Deus separa a Abraão e sua família, diz para que eles saíssem do meio da parentela e através deles, através da multiplicação da adoração por meio daquela família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A ideia é que essa verdadeira adoração alcançasse todo mundo e isso isso se concretiza quando Jesus vem ao mundo. Então a igreja ela é inaugurada e daí para frente o evangelho é anunciado em todo mundo e as famílias da terra vão conhecendo a verdadeira adoração. Agora geramos adoradores através da proclamação. Geramos adoradores através do ensino. Não basta mais apenas gerar um filho. E aí eu quero chamar a sua atenção, você que é pai e gerou o seu filho e ele nasceu num berço evangélico. Mas isso é insuficiente para que ele seja um verdadeiro adorador. Para que ele se torne um verdadeiro adorador, você precisa ensinar a ele o caminho que ele deve andar. Você precisa anunciar a boa notícia da salvação, evangelizar o seu filho. Não é o pastor que vai fazer isso, não é a professora da escola dominical, é você. Compete a você evangelizar, compete a você multiplicar a adoração, começando na sua casa. É através da família que Deus vai operar na sociedade. Então você precisa multiplicar a adoração no seu lar. Você precisa ensinar o seu filho. E assim nós vamos ganhando terreno nesse mundo tenebroso. Nós vamos falando do amor de Deus, vamos avançando. E a grande comissão, ela necessariamente ela inclui a família porque é uma ordem dada a indivíduos, mas a família é composta de indivíduos. Então nós vamos proclamar começando de onde nós estamos, começando de nossas famílias. Mas isso nos leva ao terceiro ponto que eu quero ressaltar, que, como destacamos aqui, essa instrução das crianças, que é dever nosso, ela deve ser baseada no exemplo, nós devemos viver isso. Por isso, o terceiro ponto que eu quero destacar, que entendo que é o propósito de Deus para a família, é a adoração. A família deve
adorar. A adoração deve fazer parte da vida familiar. Não deve ser um momento restrito por ocasião do culto público, mas deve ser algo constante na vida da família. E nem mesmo deve ser um momento restrito por ocasião do culto doméstico. Mas os nossos filhos, eles precisam saber que nós prestamos culto individual também. Assim como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, nós devemos fechar a porta do nosso aposento, nosso quarto, e nos dedicarmos à oração. Nossos filhos precisam saber que nós oramos também individualmente. Nossos filhos precisam saber que nós lemos a Bíblia individualmente. Nossos filhos precisam nos ver fazendo essas coisas, porque nós vamos dar exemplo para eles, vamos mostrar que nós pregamos algo que vivemos. Então é importante, mais do que o ensino compartilhado verbalmente, nós demonstrarmos isso na prática. Precisamos instruir os filhos enquanto nós também fazemos aquilo que apresentamos na instrução. A Bíblia diz que nós devemos dar um conselho aos pais. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, diz para nós não provocarmos a ira os nossos filhos, mas criá-los na disciplina e a admoestação do Senhor. Porque o contrário de criar na disciplina de admoestação do Senhor é provocar a ira. Porque quando nós não os criamos de acordo com as Escrituras, nós, na verdade, estamos direcionando-os a um caminho que fatalmente irá levá-los à ira, irá levar a família ao conflito. Precisamos ensiná-los no caminho. E eles precisam ver em nós pessoas que estão dispostas a fazer aquilo que o Salmo 1 diz, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e não apenas pessoas que dedicam a maior parte do seu tempo aos aparelhos eletrônicos, aos celulares, à TV, a notebook, ou seja lá o que for. Eles precisam ver em nós pessoas que têm Deus como prioridade, pessoas que se preocupam em evangelizar, pessoas que estão comprometidas com a oração. Eles precisam ver que nós somos crentes, irmãos. É importante que a família viva a adoração, que o lar seja um ambiente de adoração. E aí eu ressalto a importância do culto doméstico. É importante a família, destacamos a importância do culto individual, mas é importante fazermos um culto familiar. É importante nós orarmos, é importante nós dedicarmos tempo à leitura da palavra de Deus, porque assim nós vamos crescer como família. É importante nós meditarmos nas Escrituras e aplicar as suas verdades aos nossos corações. É importante pormos em prática cada um dos preceitos, porque o lar, ele deve necessariamente ser um ambiente de fé e comunhão. Precisamos cultivar isso no seio da família. E pensando dessa forma, agindo dessa forma, nós também estaremos representando a Trindade, porque o próprio Deus, ele deu o exemplo em Jesus Cristo daquilo que Ele quer que nós façamos, a maneira que Ele quer que nós vivamos, de modo que Paulo diz para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Seguindo essa linha, nós contribuiremos para a multiplicação da adoração no mundo. E assim nós estaremos glorificando a Deus em nossa vida, em cada momento, em cada local que estivermos. Então, com base nesses pontos, eu quero convidar você a viver de uma forma diferente, a procurar mudar aquelas áreas que você percebe que tem falhado, a orar mais, a dedicar mais tempo à leitura da palavra e fazer isso em família também. E creia, Deus, Ele te fortalecerá, vai te dar condições para realizar isso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças, ó Deus, pela oportunidade de refletirmos sobre aquilo que diz a Tua palavra. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque até que o Senhor nos ajudou. E rogamos a Ti que Tu continues a nos ajudar, a nos guiar, a nos fortalecer, ó Deus, para que possamos aplicar cada uma das verdades ressaltadas aqui, para que possamos praticar isso, ó Deus, com o propósito de glorificar o Teu nome. Ó Deus, é o que eu peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom estarmos nesta ocasião
nesse contato, comunicando a verdade da palavra de Deus. Nosso desejo é que os irmãos venham praticar e glorificar a Deus com sua conduta todos os dias.